Uma câmera sobrevoa as ruínas de Pompeia ao amanhecer. O Vesúvio domina o horizonte. Apenas o som do vento sopra sobre as pedras. Existe uma cidade no sul da Itália que não foi destruída. Ela foi pausada. Em 79 d.C., enquanto os moradores retiravam o pão dos fornos e as crianças corriam pelas ruas pavimentadas, o Vesúvio despertou. Nas 18 horas seguintes, a vida cotidiana foi selada sob metros de cinzas. 2000 anos depois, arqueólogos encontraram ânforas de vinho ainda cheias e grafites nas paredes. Este é o registro mais preciso de uma catástrofe na história antiga. Mas o que você sabe sobre Pompeia pode estar incompleto. O silêncio que hoje domina estas ruas esconde um movimento interrompido. Onde antes havia o calor dos fornos, restou apenas a poeira compactada. A cidade não sucumbiu ao tempo como as outras. Ela foi capturada em um instante, preservada pelo peso do que caiu do céu. Pompeia pulsava com a energia de 11.000 habitantes. O Fórum era o coração desse movimento, cercado por colunas de pedra que sustentavam a vida pública. Nas termas, o vapor subia das piscinas aquecidas, onde o som das conversas ecoava contra as paredes de mármore. As tavernas, posicionadas estrategicamente nas esquinas, serviam vinho em copos de terracota, um fluxo constante de clientes que trocavam moedas por comida e notícias. O sistema de ruas, pavimentado com blocos de basalto, permitia que carroças carregadas cruzassem a cidade sem interrupções. Abaixo da superfície, o solo, enriquecido por erupções vulcânicas de séculos passados, transformava a terra em um jardim produtivo. As vinhas, estendendo-se pelas encostas próximas, produziam o vinho mais cobiçado de todo o Império Romano. Cada barril carregado para os navios no porto era um símbolo da riqueza que sustentava a elite local. O comércio era intenso, visível nas marcas de desgaste deixadas pelas rodas. A cidade não apenas sobrevivia, ela prosperava, alimentando Roma. Era uma engrenagem econômica inabalável, sem que ninguém suspeitasse da destruição iminente. Em 62 d.C., o chão de Pompeia cedeu. Um terremoto violento sacudiu as fundações da cidade, derrubando colunas e rachando paredes de pedra. O impacto foi profundo, forçando os habitantes a um esforço massivo de reparo. Anos depois, os andaimes ainda permaneciam encostados em templos e casas, cicatrizes visíveis de um evento que deveria ter servido como um aviso final. No entanto, a rotina foi retomada com uma confiança perigosa. Tremores menores tornaram-se frequentes na região da Campânia, vibrações quase diárias que faziam os pratos tilintar nas mesas e a água das fontes oscilar. A população passou a tratar o fenômeno como um ruído comum. Plínio, o jovem, registrou que esses abalos eram vistos como fatos triviais, eventos que não interrompiam o comércio nem o lazer. Enquanto os cidadãos reforçavam as vigas e pintavam novos afrescos sobre as rachaduras, o Vesúvio permanecia em silêncio, acumulando pressão. Eles ignoraram o sinal mais óbvio da natureza, acreditando que a engenharia romana era suficiente. A reconstrução tornou-se o cenário da tragédia. Às 13 horas, o silêncio da montanha rompeu-se. O Vesúvio não apenas tremeu, ele explodiu. Uma coluna colossal de gases cinzas disparou em direção ao céu, atingindo 33 quilômetros de altura e bloqueando a luz do sol sobre toda a região. O ar tornou-se denso, carregado de partículas que obscureceram o meio-dia. Segundos depois, o céu começou a despejar pedras de pomes. Fragmentos porosos, do tamanho de punhos cerrados, atingiam os telhados com um estrondo constante, quebrando telhas e perfurando clarabóias. O pânico espalhou-se pelas ruas pavimentadas. 80% dos moradores abandonaram suas casas, correndo em direção aos portões da cidade. No entanto, a confusão gerou um erro fatal para cerca de 2.000 pessoas. Acreditando que a solidez das estruturas protegeria, elas buscaram refúgio nos porões e adegas subterrâneas. Desceram as escadas de pedra, trancaram as portas de madeira e agruparam-se na escuridão. A cidade transformou-se em uma armadilha de pedra e poeira, enquanto a montanha continuava a despejar sua carga destrutiva sobre os telhados. Por algumas horas, o estrondo das pedras diminuiu. Nos porões escuros, os 2.000 refugiados prenderam a respiração, acreditando que o pior havia passado. Eles se aglomeraram nas sombras, abraçados, esperando o amanhecer. Mas o Vesúvio guardava sua arma mais letal para o final.
Às 7h30 da manhã, a montanha colapsou sobre si mesma. Uma nuvem densa de gás superaquecido e cinzas deslizou pelas encostas, acelerando rapidamente. Era a quarta corrente piroclástica. Ela não rolava, ela voava. Atingindo 300 km por hora, a massa incandescente varreu as ruas de Pompeia em segundos. O ar frio da madrugada foi substituído instantaneamente por uma parede de 500 graus Celsius. O choque térmico foi absoluto. Nos porões, onde as pessoas buscavam segurança, o calor penetrou pelas frestas das portas e janelas antes mesmo que pudessem gritar. A temperatura elevou-se tão rápido que os fluidos corporais evaporaram no instante do contato. Músculos contraíram-se violentamente, congelando corpos em posturas de defesa agonizante. Não houve tempo para dor, nem para compreensão. A vida foi extinta antes que o cérebro pudesse processar a luz do dia que nunca chegaria. Enquanto Pompeia era apagada do mapa, a quilômetros dali, em Miseno, Plínio, o jovem, observava o horizonte. Ele via a coluna de cinza subir como um pinheiro gigantesco, bloqueando o sol e transformando o dia em uma noite densa e sufocante. O jovem Plínio anotava cada detalhe, sem saber que suas palavras seriam o único elo entre o mundo moderno e o horror daquela manhã. Do outro lado da baía, seu tio, Plínio, o velho, tomava uma decisão que selaria seu destino. Como comandante da frota romana, ele não recuou. Ele ordenou que as galés fossem lançadas ao mar, movido pelo dever de resgatar amigos presos na costa de Estábia. As embarcações avançaram contra a chuva de pedras e o mar revolto. Quando chegaram à praia, o ar já estava irrespirável, saturado por gases. Plínio o Velho tentou organizar a evacuação, mas o avanço da nuvem tóxica tornou a fuga impossível. Ele caiu na areia, sufocado pelo ar carregado de enxofre. Onde o vulcão destruiu a vida, o relato de Plínio preservou a memória, garantindo que o nome daquela erupção fosse para sempre pliniana. Após o silêncio de 17 séculos, a memória de Pompeia desvaneceu-se sob a terra cultivada. O nome da cidade tornou-se um mito, e sua localização um mistério enterrado sob vinhas e pomares. Saqueadores romanos, logo após a erupção, reviraram as cinzas em busca de ouro, mas o tempo logo cobriu as feridas da terra. Em 1738, o acaso interveio. Trabalhadores que cavavam poços em Herculano atingiram estruturas sólidas. Não eram rochas, mas paredes de mármore e estátuas que emergiram da escuridão. A notícia espalhou-se. Escavações caóticas rasgaram o solo, destruindo contextos preciosos em nome da posse de objetos valiosos. Em 1763, uma inscrição revelou a verdade. Aquela terra era Pompeia. A abordagem começou a mudar. O foco deslocou-se do valor comercial para o valor histórico. A cidade começava a ser reconstruída através do método e da paciência. Em 1860, a arqueologia em Pompeia sofreu uma transformação definitiva sob a direção de Giuseppe Fiorelli. Ele observou que, ao escavar, encontrava cavidades estranhas na cinza endurecida, espaços vazios que não faziam sentido à primeira vista. Fiorelli percebeu que ali, onde o material orgânico havia se decomposto ao longo dos séculos, restava apenas o molde negativo de um corpo. Ele tomou uma decisão que mudaria nossa percepção da tragédia. Começou a injetar gesso líquido nessas cavidades. O líquido preenchia cada detalhe, endurecendo e preservando a forma exata do que ali existia. Quando a cinza era cuidadosamente removida, o impossível acontecia. A história não era mais apenas feita de objetos e paredes. Ela ganhava contornos humanos. A revelação foi brutal e silenciosa. Surgiram formas de pessoas congeladas em seus últimos segundos de vida. Um homem aparece caído de joelhos, com os braços protegendo o rosto. Um casal é encontrado abraçado, os corpos entrelaçados em um gesto de proteção mútua que desafiou a morte. Pompeia não é apenas um conjunto de ruínas. Ao caminhar por suas ruas, as paredes falam. 11.000 grafites riscados no reboco revelam o que pulsava sob a superfície da cidade. Encontramos nomes de candidatos a cargos públicos, declarações de amor gravadas com pressa e insultos trocados entre vizinhos. O padeiro deixou o pão no forno, ainda quente, quando o ar se tornou irrespirável. O comerciante abandonou suas moedas sobre o balcão, acreditando que voltaria para fechar o caixa. Eles não sabiam que seriam os últimos a habitar aquele espaço. Essa cidade funciona como um espelho da nossa própria existência. Cada pedra,
Cada marca deixada na parede é um eco de vidas que, assim como as nossas, buscavam significado, rotina e futuro. Eles foram interrompidos no meio de uma frase, no meio de um gesto, no meio de um sonho. Ao olharmos para Pompéis, não vemos apenas o passado. Vemos a fragilidade do presente. Aquela última pedra, aquele último suspiro, sobreviveu através dos séculos para nos contar quem eles foram e, acima de tudo, para nos lembrar de quem somos. Se este relato tocou você, inscreva-se no canal A Última Pedra. Ajude-nos a manter viva a voz daqueles que o Vesúvio tentou silenciar.